A gente vai falar agora sobre algo que é fundamental, que é o coração de qualquer empresa: as vendas. A gente bateu um papo com um especialista e tem dicas muito bacanas para você. Vamos ver. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre um assunto que é importante para qualquer tipo de empresa e até mesmo se você é um profissional liberal. Sejam produtos ou serviços, é preciso saber vender. E para falar mais sobre isso, a gente vai conversar aqui no estúdio do Negócios em Foco com o Márcio Barreto, ele que é treinador de gestores e de times comerciais e tem também várias outras especialidades. Muito obrigada pela sua participação. Sou eu quem agradece. Andressa, que honra estar com você aqui hoje. Márcio, esse assunto ele é imprescindível para qualquer empresário, para qualquer empresa. Então vamos falar sobre vender mais e de forma eficiente. Perfeito. Para começar, venda é um processo natural ou não? Bom, a venda ela pode e deve ser natural também, mas ao mesmo tempo que você se dedique a treinar o seu time, se preocupe em entender os processos da venda. Existe um caminho para que seja de forma natural, mas antes de tudo, a gente tem que se preparar. Não existe aquele lance, já nasceu o vendedor. Não, as pessoas não sabem. Precisamos de processos para seguir. Eu acho que o vendedor, ele precisa disso. A empresa precisa dar suporte para o vendedor e o vendedor também, na sua essência, buscar esse conhecimento. Mas tem pessoas que pensam assim, empreendedores. Bom, se eu fizer um excelente produto ou eu tiver um excelente serviço a oferecer, já é o suficiente para eu vender. Tudo bem, né? Não é bem assim? Não é bem assim mesmo. A verdade é que muitas empresas vivem de talentos, né? Talvez quem está em casa agora vai conseguir perceber essa ideia de que eu tenho um bom time, eu tenho um bom vendedor no time. Normalmente é 80-20. De 10, temos 2 que performam muito bem. Pô, legal. Mas se esses 2 forem embora, como é que fica? Né? Então é claro que existe aquela base. Eu preciso conhecer muito bem o meu produto, meu serviço, o que eu estou oferecendo ao mercado, é fundamental. Mas que tal pensar no processo que eu falei anteriormente? E assim todo mundo entende como funciona, que é, primeiramente, conhecer o seu cliente, conhecer as necessidades deles, os desejos, e aí começa a funcionar a tal máquina de vendas. E aí fica mais fácil entender que não é somente pensar que, não, eu tenho um bom produto, tá tudo certo. Se não souber vendê-lo, não vai funcionar. Talvez muitos lembrem aqui daquela TechPix, aquela maquininha pequenininha. Eu tive Lembra? uma. Lembra dela? Eu vou te perguntar, ela era muito boa mesmo? Não era. Não era, né? Agora, tinha um grande trabalho de marketing por trás e tinham grandes vendedores. Eles venderam muitas câmeras. Eu não estou dizendo que você tem que vender uma coisa ruim não, tá? Mas se seu produto é bom, que tal você se especializar, treinar o seu time, né? Entender muito bem a fundo o seu produto, mas antes de querer vender o seu produto, entender se há uma necessidade do seu cliente para que você possa ofertar aquilo realmente que ele precisa. Então a gente vai entender que vender é ajudar as pessoas e não vender porque eu quero vender. Você tocou num ponto importante que eu acredito que talvez seja a outra asa desse avião, né? Para ele manter ali no ar. Sim. Um lado é a questão do bom vendedor, do talento ali em vender, mas também é importante para a sobrevivência daquele negócio ele ter um produto e um serviço que agrade aquele cliente, para que ele possa voltar a comprar ou Perfeito. que ele venha a recomendar também, né? Perfeito, faz todo sentido. E por isso que a gente tem que, a primeira coisa, é entender a necessidade do cliente, né? A gente vai entender por que as pessoas compram, por que seu cliente está comprando, o que ele está consumindo mais, né? Qual é a maior dor do seu cliente. Quando você consegue mapear essas necessidades, essas dores, né? Porque tudo na vida é assim, gente. Eu tô com fome, eu vou comer, né? Então eu tô com necessidade de comida. Eu tô numa estrada, viajando. E aí bateu fome, o que tiver na estrada eu como. Por quê? É uma necessidade. Diferente a gente estar aqui agora e falar assim, poxa, eu queria comer aquela picanha, Andressa, vamos lá, ela é maravilhosa. Aí já é um desejo. Aquela picanha de tal lugar. Entende? Já é um desejo e tem que descobrir. E aí você também pode despertar desejo e pode gerar necessidade no seu cliente. Eu costumo dizer que é fazer o feijão com arroz básico. Já faz o feijão com arroz na sua empresa, que é entender o seu cliente, tratá-lo muito bem. Lembrando que bom atendimento, Andressa, é diferente de bom tratamento. Eu tenho obrigação de tratar as pessoas bem. Aí eu volto para o restaurante. Você vai no restaurante, você de repente come ali muito bem, come uma comida muito gostosa, porém
o atendimento foi péssimo. Você pediu uma água, só um minutinho. E levou muito tempo para trazer essa água. Isso te entristece. Você fala, poxa... E às vezes você vai num restaurante e não come uma comida tão boa, não estava tão boa a comida, mas o atendimento foi muito cordial, sabe? Prestativos, você considera voltar nesse restaurante. Dá até liberdade para o cliente dar esse feedback, Feedback, né? Que é ouro, né? Agora, comida muito boa, péssimo atendimento, ou seja, bom produto e péssimo atendimento, eu não volto. Então, eu acho que comece se diferenciando com o seu atendimento, sabe? E aí as coisas vão melhorando para você e ajuda a faturar mais. Vamos falar sobre treinamento das equipes. Tem que treinar? Tem que ensinar a vender? As equipes precisam de conhecimento específico nessa área? Sem dúvida, há sempre uma carência. Costumo dizer que não somente contratar treinadores como a gente, que vai para as empresas, mas inspirar os líderes, você, gestor, pegar um dia na semana, né? Se não todos os dias, né? Tem que ter rotina de atendimento, rotina comercial. Porque tem que ter essa liderança inspirando e dando a diretriz para eles. Então o treinamento ele é fundamental. Tem gente que pensa, mas eu vou treinar meu time, pô. Eu tenho aqui um turnover muito grande, uma rotatividade muito grande. Eu vou treinar, o cara vai embora. É aquela máxima, né? Pô, e pior se você, de repente, ele fica na empresa. Você não treinou ele, ele permaneceu na empresa. Isso sim é pior. É prejuízo. Total, porque ele vai tratar mal os seus clientes, não vai dar a atenção que você queria, não vai performar. E aí você não treinou, viu? Vamos falar aqui sobre fazer perguntas. É importante o vendedor fazer mais perguntas ali no seu processo de atendimento? Por que que é importante? Bom, primeiro porque o vendedor que não faz pergunta não vende, né? É como um médico, né? Você vai no médico, o que ele faz? Perguntas. Ele faz um diagnóstico, ele descobre onde é que está doendo, onde é que não está. Porque às vezes o cliente tem um problema e nem sabe que tem. E quando ele tem um problema, não necessariamente termos um problema significa dizer que a gente vai resolver esse problema. Então o papel do vendedor é apontar onde é que está o problema, aumentar o nível de consciência do cliente. E aí faz sentido. Fica mais fácil vender? Fica totalmente. Eu gosto muito de consumir conteúdos que falam sobre empreendedorismo, sobre vendas. E tem um livro que eu gosto muito que fala sobre gatilhos mentais. Perfeito. Os gatilhos mentais funcionam nesse processo de venda, principalmente ali no presencial, onde você tem acesso ali realmente à pessoa. Mas é claro que funciona, na verdade, para quem não acredita em gatilhos mentais, o videozinho que você assistiu hoje e se emocionou, tinha gatilhos mentais, muitos gatilhos. O filme que você assistiu, ficou emocionado, também tinha muitos gatilhos. Tudo é feito com gatilhos. E aliás, nós só vamos vender algo para uma pessoa se houver uma conexão genuína. Ou seja, tem um rapport, né, que vem também com gatilhos, que é uma conexão verdadeira. E não, oi, o que você está precisando? Não, é muito... Informal, frio, muito informal, né? Para a gente finalizar, eu quero colocar uma frase aqui que é bastante conhecida no meio dos negócios, das empresas, que é a seguinte: as pessoas amam comprar, mas odeiam que vendam para elas. Como vender sem vender? Pois é o vender se você pega o vendendo, né? Então o grande lance é não ter pressa, não se preocupar em vender, mas se preocupar em entender o teu cliente. E ele nem precisa saber que você já está prospectando ele, tá? Então, quando você encontra com o seu amigo, até quando a gente fala de prospecção, a gente faz um quadrante, a gente pensa primeiramente em familiares, amigos, e depois que a gente vai para clientes frios, justamente. Porque tem gente da tua família que está consumindo mídia agora que não é com a Andressa. Boa sorte. O quê? Acredite você ou não. Amigas próximas estão comprando mídia nesse exato momento. Como assim? Porque a gente às vezes deixa de mostrar o nosso serviço de uma forma inteligente, de uma forma sutil. Não precisa ser só a propaganda propriamente dita, né? Mas o marketing está aí e não tem venda sem marketing. E é justamente isso, causar o desejo. Até eu costumo dizer que se o marketing fizesse o trabalho dele bem feitinho, Andrés, não ia ter a figura do vendedor, porque ele desperta o desejo, gera necessidade. Se for no mercado comprar um refrigerante, e se alguém te abordar no meio do caminho assim, leva esse refrigerante aqui, eu falei, não, desculpa, eu já sei qual que eu vou comprar, porque foi feito um marketing tão forte na tua mente, né? Ele já gerou o desejo. Total, né? Que nem precisa de um vendedor para você. Você fala, não, com licença, se torna até chato a figura do vendedor. Mas é claro que nem sempre é feito esse marketing tão bem feito, e aí tem campo para a gente trabalhar, para a gente vender. E outra, mais do que querer vender, é querer ajudar.
E é disso que trata vender, sabe? É ajudar as pessoas, é servir as pessoas. Como que você pode servir o teu cliente hoje? Né? Essa é uma pergunta que todo empresário tem que fazer. Tem que fazer. É isso, dicas importantíssimas, eu tenho certeza que ajudou os empresários que assistiram, me ajudou também, porque eu também empreendo, né? Já vou anotar as dicas para mim também. E eu conversei com o Márcio Barreto, que é treinador de gestores e de times comerciais. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Bom, muita gratidão por estar com você aqui, espero ter contribuído e sempre que precisar, pode falar com a gente. Até a próxima. Até a próxima.